Não acontece com vocês que na hora de trabalhar a renderização você não está convencido demais das texturas que você está utilizando para seu projeto? Fique tranquilo, meu nome é Fabian Grajales e para o vídeo de hoje vamos ver 5 critérios para você escolher as melhores texturas para você trabalhar a renderização. E um monte de coisas que vou ensinar para vocês neste vídeo de hoje. Assim que vamos a começar com este vídeo. Beleza, gente, então vamos a começar com o nosso primeiro critério, que é a resolução ou as dimensões de nossa textura. É bem importante que você tenha texturas bem grandes para trabalhar, porque geralmente são esse tipo de texturas que vai ser muito mais útil na hora de trabalhar nossos projetos. Por quê? Vamos a começar a falar de que tipo de resoluções a gente trabalha na hora de trabalhar com os projetos 3D ou com a renderização. Geralmente a gente trabalha com tipo de texturas quadradas. Pode ser uma resolução, por exemplo, de 1024 por 1024 ou 2048 por 2048 ou 4069 por 4069 e assim sucessivamente. Esse tipo de resoluções tem o nome de 1K, 2K, 4K, 8K e assim pra frente, desse jeito. Eu recomendo que você trabalhe com texturas de 4K. Pelo menos, porque se você precisa, por exemplo, trabalhar com um objeto que vai ficar bem longe, porque tem texturas de 4K, você pode baixar a resolução para que na hora de carregar esse tipo de texturas com um objeto que não tem, como por exemplo dizer, como uma prioridade nesse render, você pode baixar a textura tranquilamente. Mas se você precisa depois fazer um render bem pertinho de um objeto e você trabalha com textura de 1K, na hora de tentar aumentar a resolução, as dimensões da sua textura, vai ser bem ruim mesmo, porque não tem a resolução que precisa. Você pode ter uma textura bem pequena e deixar com uma resolução de 8000 e eu não sei que número e não vai ser a mesma coisa. Vai ser uma textura muito grande que vai ser muito pesada com uma qualidade muito baixa. Então, é mais fácil trabalhar com texturas e depois baixar a resolução, por exemplo, se você precisa, que trabalhar com texturas que são bem pequenas e depois fazer grande. Geralmente, este tipo de motor de render agora não tem problema com o tipo de resolução de 2K, 1K, 4K, mas se você vai trabalhar com uma textura bem grandona, já é diferente, porque tem texturas que, por exemplo, tem uma resolução de 16K e na hora de carregar o seu render vai demorar um pouquinho mais, mas se a diferença de 2 a 4K não tem problema nenhum. É bem importante que também tenha um espaço considerável na memória RAM, para que não tenha problema nenhum na hora de carregar seu render. É bem importante. Então, vou ensinar para vocês as texturas que eu acho que são de uma boa qualidade ou de umas boas dimensões. Beleza. Então, se você quer descarregar esse tipo de texturas, eu vou deixar na descrição do vídeo mais ou menos como 11 links para que você ingresse aí no site e você descargue as texturas que você precisa. Vou deixar dois grupos. Um grupo que é totalmente gratuito, você vai achar um monte de texturas gratuitas, e também vou deixar para vocês outro grupo de texturas meio gratuitas, tá? Que você pode descarregar um monte de textura gratuita, mas geralmente esse tipo de sites deixa como umas texturas de muestra para você descarregar, mas geralmente você tem que comprar para adquirir mais produtos deles. Você vai pesquisar aí no site se você vai encontrar as texturas gratuitas. Sempre tem um grupo de muestra para vocês que é gratuito. Esse tipo de coisas falamos no vídeo passado e a gente viu como que trabalha esse tipo de sites e como que é a interação na hora de descarregar esse tipo de objetos 3D, nesse caso foi de objetos 3D, e na hora de descarregar texturas é quase a mesma coisa, assim que pode ficar tranquilo. Se você não viu o vídeo passado, eu recomendo que você fique para trás, mas primeiro vamos a falar disso daqui e vou deixar todos os links que você precisa na descrição do vídeo, assim que fique tranquilo. E não se esqueça de se subscrever, ativar a campainha para você não perder nenhum vídeo, clicar em like e comentar alguma coisa que você quer deixar para mim, que isso me ajuda demais para o crescimento do canal. Então, este tipo de textura tem uma resolução de 2K. Como posso saber que tem uma resolução de 2K? Olha só, se eu clico aqui tem uma informação que diz as dimensões de 2K, 2048. Se você não está olhando esse tipo de informação, você tem que ficar para aqui na vista e ativar esta parte daqui, tá? De Panel Details ou Details de painel, uma coisa assim. Eu acho que para você vai achar alguma coisa desse jeito, tá? Então você vai encontrar esse tipo de informação. Ou também você pode clique direito, propriedades, detalhes, e aqui vai encontrar também as dimensões. Beleza. Essas dimensões sempre vai ser nos pixels. Esta textura eu estou olhando o seguinte. Vamos a tentar como acercar um pouquinho, ficar mais pertinho da textura,
pouquinho a pouquinho e eu estou olhando que não estou perdendo qualidade, que tem uma boa resolução, que não vai perder detalhe, que isso é bem importante, porque a textura diz que tem uma resolução de 2K, mas provavelmente pode que sim, pode que não. E você vai comprovar isso acercando-se um pouquinho, beleza? Olha só que ainda não perdeu o detalhe. Eu estou olhando que essa textura foi tirada da uma parte da vida real. Não foi com um programa que faz texturas profissionais ou procedurais para vocês, como por exemplo os programas como The Substance Design, que é especializado para fazer este tipo de texturas. Por que eu penso isso? Por seguinte, porque tem muito detalhe que eu acho que não precisa este tipo de textura, tem vegetação aqui e tem uma parte que eu não gosto demais dessa textura, que aqui esta parte daqui está muito enfocada, tá? Muito bem, não tem problema nenhum. Pero esta parte daqui tem como que como se diz, como um detalhe borroso, como que se na hora de tirar a foto, se moveu um pouquinho esta parte daqui e tem como uma borrosidade nessa parte daqui. Eu não gosto muito dessa parte, dessa textura. Então você tem que ficar ligado nesse tipo de detalhes na hora de escolher uma boa textura para seu projeto. Esse é o primeiro critério que vamos a falar, da resolução e do detalhe que tem essa textura, que é bem importante. Eu recomendo que trabalhe com 4K, porque se você precisa baixar a resolução ou trabalhar com resoluções mais pequenas, é mais fácil baixar a resolução que aumentar a resolução de uma textura muito pequena. Sempre é mais fácil de uma coisa bem grande e deixar um pouquinho mais baixa, por dizer de um jeito. Agora, vamos a falar do nosso segundo critério. O segundo critério é bem importante também, que se nossa textura tem possibilidade de ser tileada, como no espanhol a gente sempre fala, que se é tileável, ou que tem uma possibilidade de ser repetida, que não vai ter problema nenhum na hora de repetir essa textura. Como que é? Essa textura, se você fica ligado aqui, você pode olhar que aqui tem uma continuidade nesta parte de cá junto com essa daqui. E vai ser a mesma coisa, provavelmente na hora de olhar essa textura assim vai ser difícil, mas vamos utilizar Photoshop para olhar o que eu estou falando para vocês. Beleza, então eu tenho esta imagem aqui, essa textura, e vou incrementar o tamanho do meu projeto. Aqui no Pixel eu vou deixar, por exemplo, 4096 e 4096. Vou aumentar o tamanho da minha folha, por dizer de um jeito, tá? Então venho para cá e vou duplicar essa textura. Você não precisa fazer isso, só que eu quero que você veja a demonstração. Olha só que essa textura tem continuidade. Olha só que aqui tira o corte, que tem essa textura, que termina minha textura, mas se eu vou duplicar e arrastar para que fique aqui no lado, tem continuidade. Olha só, que você não está olhando onde que fica o corte que tem essa textura, tá? Então esta textura está trabalhada de um jeito muito bom, porque não vai ter problema nenhum na hora de repetir essa textura. É uma textura tileável, como eu gosto sempre de falar, para que vocês me entendam. Esta textura é muito bom, tem uma boa resolução, tem esse pequeno detalhe que eu falo para vocês, mas provavelmente não vai ter problema nenhum. Pero esta textura tem um problema. Esta textura tem um detalhe muito grande nesta parte da cá. A textura que tenho aqui é uma textura de rocas, mas tem uma parte bem importante de vegetação verde. Então tem dois cores geralmente, um cor como cinza das rocas e também tem um cor verde desta parte da vegetação. E na hora de repetir essa textura, você vai achar que é muito fácil de achar como essa frequência não é uniforme. Vamos ver como que funciona isso no 3D Studio Max. Beleza, este é o cenário que eu estou trabalhando aqui. Vou deixar também para vocês na descrição do vídeo, para que você dê a descarga e trabalhemos juntos deste jeito, para que você trabalhe comigo. Vou adicionar essa textura aqui. Venho para cá, para o Slate Material Editor. De momento ainda eu não ensinei para vocês como que funciona este Slate Material Editor, pero eu recomendo que você trabalhe com este Slate Material Editor, não com o Material Editor, como se diz, como primitivo, ou com o Material Editor tradicional. Beleza? Porque esse está muito bem, pero tem suas limitações. Com este Slate Material Editor é muito mais avançado e muito melhor para trabalhar. Eu asseguro para vocês. Então fique tranquilo que para depois vou ensinar um vídeo explicando a vocês como que trabalhar isso daqui, mas vamos ver uma coisa bem simples no vídeo de hoje. Então o que eu tenho que fazer? Venho para cá e eu vou arrastar essa textura até minha janela de trabalho, essa parte daqui. Muito bem. Você está olhando este signo, como este círculo que tem aqui, vou clicar e arrastar
até aqui que diz Diffuse Map. Beleza. Então venho para cá e olha só que se adicionou minha textura. O que eu vou fazer? Vou duplicar essa textura no meu material. O que eu tenho que fazer? Vou clicar doble clique. Eu acho com as versões depois de 2022, uma coisa assim, só com um clique é suficiente. É importante que você olhe o seguinte, que esta linha segmentada, que é esta parte daqui, que fique selecionada na textura que você precisa. Ou se você precisa modificar as propriedades deste material, que essa linha segmentada fique selecionando seu material, beleza? É bem importante. Eu acho que para as futuras versões vai ser muito mais fácil, que você não precisa fazer doble clique, só com um clique é suficiente. Mas é bem importante que você também conheça isso, porque geralmente você está achando que você está modificando as propriedades, as coisas aqui dessa textura, mas você está modificando as propriedades de uma textura diferente. Então é bem importante olhar este signo daqui. Então aqui nesta parte daqui no tiling, eu vou deixar, por exemplo, 5 repetições nos dois ixos. Olha só o que aconteceu aqui. Você está observando que é muito fácil de reconhecer qual que é a parte que está se repetindo demais. Esta parte daqui verde que eu falei para vocês é muito fácil de reconhecer que é uma textura que está se repetindo sempre. Então é bem importante evitar este tipo de situações. Então, essa textura não vai ser funcional para mim, vai ser funcional. Mas é bem importante que você não repita essa textura muitas vezes, porque você vai observar que vai ser facilmente repetível. Vai se dar-se conta rapidinho que essa textura está se repetindo demais, que é uma mesma textura, como no videogame. O videogame é fácil de reconhecer isso e a gente não tem problema nenhum, porque primeiro, os desenvolvedores que trabalham nesse videogame precisam economizar recursos para que seu videogame seja bem rápido de trabalhar ou bem rápido de jogar. E para as pessoas que jogam com esse tipo de videogame não tem problema nenhum, porque conhecem esse tipo de situações. Mas na hora de fazer um render realista, é bem importante evitar esse tipo de coisas, porque não é para nada realista. Mas também tem outra parte que é bem importante de evitar, que é uma textura homogênea. Como que é uma textura homogênea? Vou ensinar para vocês também. Essa textura da cá é uma textura muito mais homogênea, porque vai preservar só um cor mais ou menos. Em comparação com esse daqui, que tem dois cores, que é cinza e verde, esse daqui tem um cor, como você disse, não sei qual que é o cor. Deixem nos comentários que tipo de cor é esse. Vou dizer cor terra, uma coisa assim. Então, este tipo de textura é muito mais homogênea, porque você não vai reconhecer facilmente de onde que é como essa diferença ou essa parte em comum que tem essa textura quando vai se repetir. Vou adicionar essa textura no 3D Max. Venho para cá, vai ser a mesma coisa. Arrasto até aqui. Muito bem. E vou arrastar este signo até meu signo de Diffuse. Olha só, está trabalhando muito bem. E vou repetir também 5 vezes. Beleza. Olha só que provavelmente você vai achar como que um detalhe aqui que está se repetindo, mas não é a mesma coisa com este tipo de texturas. Olha só que é mais evidente ainda. Você tem que evitar as duas situações. Essa textura vai trabalhar muito bem, porque é uma textura muito homogênea, mas se você vai repetir demais, também vai perder como esse realismo, porque tá bem, você vai repetir a textura um monte de vezes, mas se uma textura que vai ser tudo seu render, uma coisa assim bem estranha, por exemplo, com uma terra assim bem finita que tem a mesma textura, você vai achar que tudo é igual, que tudo é homogêneo, que não tem uma diferença. Você não vai achar esse tipo de coisa na vida real. Você precisa o melhor de dois mundos. Texturas como essa daqui, que tem um detalhe característico, que tem personalidade, por dizer de um jeito, e texturas como essa daqui, que é muito mais homogênea e muito mais fácil de combinar. Como que combinar? Sim, porque na hora de trabalhar é muito fácil de fazer umas combinações deste tipo de texturas para criar como uma textura uniforme, para criar uma textura como única e diferencial na hora de fazer seu render. Então você precisa o melhor de dois mundos. Não quer dizer que esse não vai servir para vocês, vai servir, e tampouco quer dizer que essa textura não vai ser útil para vocês, vai ser muito útil, mas você precisa ter muito cuidado na hora de trabalhar com essas texturas nos seus projetos, porque você não tem que exagerar com esse tipo de situações, que seja muito repetível ou que seja muito homogêneo. Você não precisa ficar no extremo das duas situações.
Tem que ter muito cuidado com isso. Depois vou ensinar para vocês como que você pode combinar esse tipo de texturas. Mas é importante que você conheça esse tipo de texturas, de uma mais característica, com mais personalidade, e outra muito mais homogênea, muito mais plana. Esse é nosso segundo critério, que é o tiling. Agora vamos para nosso terceiro critério, que é uma textura que já está preparada, um grupo de texturas que já estão preparadas para trabalhar com materiais PBR. Se você não sabe o que é o material PBR, eu vou explicar para vocês uma coisa bem simples. No mundo dos videogames, eles têm que optimizar seus videogames, como sua aparência, seu render, para que seja fácil de correr bem rapidinho numa consola, no seu computador. Então tem que jogar muito com as iluminações para criar iluminações falsas, para que não tenha muita interatividade com os materiais, ou para que seja como uma iluminação que vai enganar para vocês, mas não é uma iluminação dinâmica, por dizer de um jeito, como que interatua direito com os personagens. Ultimamente, os jogos que têm ativado o RTX, que é o Ray Tracing, para que as simulações de iluminação sejam muito mais realistas e sejam mais dinâmicas, provavelmente sim, pero ainda são muitos poucos os videogames que têm ativado o Ray Tracing para todo o jogo. Então, bem importante isso, que os desenvolvedores de videogames têm que ser um monte de coisas para que o fluxo do trabalho, o fluxo do game seja muito mais fluido. Em comparação com a gente que trabalha com renderização, é diferente. Por quê? Porque a gente sempre está trabalhando com materiais PBR, que trabalha com texturas com diffuse, que trabalha com reflexão, que trabalha com glossiness ou com roughness, que trabalham com bump, que trabalha com um monte de tipo de texturas que vai adicionar uma integração mais completa na hora de fazer um render, porque um render tem uma interação direta junto com a iluminação. Então as reflexões e tudo isso que tem o comportamento de iluminação de seu entorno vai ser muito mais realistas. A gente que trabalha com renderização, é muito comum que sempre estamos trabalhando com materiais PBR, pero no mundo dos videogames é completamente diferente. Então esse tipo de materiais realistas geralmente vem acompanhado com outro tipo de texturas que vai adicionar mais realismo ainda. Quais que são? Vou ensinar para vocês. Beleza, eu acho que as texturas básicas para trabalhar com material PBR são essas daqui. Provavelmente um grupo de texturas pode ter muitas mais texturas para adicionar realismo, mas as básicas, as mínimas para trabalhar são essas daqui. Essa daqui que tem informação do cor, que tem o nome de diffuse ou albedo, que tem informação da textura, como que vai se visualizar. É bem importante, olha só que se você vai criar suas texturas, é bem importante que não tenha muita informação de luz. Como que é informação de luz? Sim, é bem importante que na hora de tirar sua foto, tente ter a pouca informação de brilho e de sombras possíveis. Por quê? Porque, por exemplo, vou ensinar para vocês uma textura bem ruim mesmo, que você tem que remover de suas livrarias, que é essa daqui. Essa textura é muito boa, eu gosto dessa textura por o seguinte, porque tem uma resolução muito boa de 2K, que pode se repetir demais e que vai me adicionar também um monte de texturas para eu trabalhar com materiais PBR. Mas esta textura tem uma coisa que eu não gosto para nada, que você tem que também remover esse tipo de texturas do seu fluxo de trabalho. Tem muita informação de iluminação. Olha só, vou ficar mais pertinho dessa textura e eu estou olhando sombras e iluminações. Olha só, você não tem que ter esse tipo de textura na sua livraria, você não pode adicionar essas texturas nos seus objetos. Por quê? Porque eu estou vendo que a iluminação está nesta parte daqui e a sombra está nesta parte daqui. Muito bem. E se você tem sua iluminação nesta parte daqui, esta informação de sombras, que vai acontecer com vocês, tá? Isso daqui já está na textura, você não pode remover essa parte daqui. Bueno, você pode sim, com umas dicas e com uns truques no Photoshop ou com programas profissionais como Substance Design, que tem ferramentas para remover esse tipo de informação. Mas geralmente você tem que ter texturas o mais calibradas ou mais uniformemente possíveis com respeito da iluminação. Não tem que ter nem brilhos nem sombras, nada disso. Até mais, essa textura tem como que uma informação demais, como se fosse mais cálida. E eu não gosto disso. Olha isso que
um pouquinho como amarillo, como vermelho, uma coisa assim. Não gosto para nada, porque já está me arruinando minha textura. Se eu vou fazer, por exemplo, um render do meio-dia, por exemplo, que o sol está aqui lá em cima e a iluminação está aqui, essa textura e a sombra está aqui, não tem coerência essa textura com o seu projeto. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de texturas. Você tem que remover, eliminar. Então essa textura daqui é muito mais uniforme porque não tem sombras. Tem partes que são escuras sim, porque tem profundidade, que é completamente diferente. Essa textura foi trabalhada com, eu acho que com certeza foi trabalhada com Substance Design, que tem ferramentas para remover esse tipo de sombras e ter uma textura mais calibrada. Então eu recomendo que você trabalhe com esse tipo de texturas. E olha só, você não sabe onde que está a iluminação, também não sabe onde que fica as sombras. Você está olhando este tipo de detalhe porque tem profundidade, é normal, mas as sombras não tem. Você não sabe onde é que fica nem a iluminação nem as sombras. Então é bem importante que trabalhe com esse tipo de texturas. É bem importante conhecer tudo isso na textura do albedo, de diffuse, da textura de cor. Agora, vamos para esta textura de cá que tem que parece uma textura bem estranha. Esta textura de cá é a textura para o bump. O que significa isso? Depois vamos a olhar como que funciona tudo isso no 3D Max, mas eu quero explicar para você a teoria. Esse tipo de textura tem três cores, que é vermelho, verde e azul. Esse tipo de textura que vai fazer com o meu material vai adicionar detalhe demais para que tenha uma interação muito mais complementária e vai fazer um efeito visual, não é real, não é geométrico, sino que vai fazer um efeito visual de profundidade. Como por exemplo, se tem um buraco, uma coisa assim, esta textura vai tentar fazer esse tipo de detalhes, mas é uma ilusão, não é real. Por que eu falo isso? Porque esta textura de cá de desplazamento se vai fazer com uma profundidade de seu material real com geometria. Depois vamos falar disso e vamos ver junto com o 3D Max. Então esse daqui vai adicionar detalhes de profundidade e de altura, mas é uma ilusão. E esse tipo de detalhes vai se complementar junto com a iluminação de seu cenário 3D, que vai ser mais complementário ao seu material com seu render e vai ser mais realista ainda. Essa textura daqui pode ser roughness ou pode ser glossiness, são um pouquinho diferentes, depois vamos falar disso, mas essa textura que vai fazer, o que acontece é o seguinte, só que todos os materiais do mundo, todos os metálicos ou os dielétricos, que os dielétricos é todo tipo de material e os metálicos são os materiais metálicos, que por exemplo o cobre, ou a plata, o ferro, o platino, todos os tipos de materiais metálicos têm umas propriedades de brilho. E também os materiais dielétricos ou não metálicos também têm muitas propriedades de brilhos. Todos os materiais brilham demais. Só que uns materiais brilham mais que outros porque tem na sua superfície como umas imperfeições que vai ter um comportamento diferente esse tipo de material com um material muito mais liso, beleza? Então, o material liso vai ter um comportamento como mais brilhante, com um espelho, junto com a interação com a iluminação. No contrário de um material mais rugoso, com mais imperfeições, tem um comportamento de difuminar ou de esparcir a luz e vai ter um comportamento mais difuso, como mais rugoso, como mais homogêneo. Vamos ver junto isso no 3D Studio Max. Mas eu quero que você conheça o seguinte, todos os materiais brilham. Então, geralmente, sempre vamos trabalhar com uma reflexão no 100%. E esta textura daqui vai me adicionar a informação que meu material precisa para ter um comportamento correto. Beleza? Bem importante. Todos os materiais brilham. Agora, esta textura daqui vai me adicionar um levantamento real na geometria da minha textura e vai adicionar muito mais detalhe na hora de fazer uma renderização. Pero esta textura tem um detalhe que eu não gosto. Tem muito micros detalhes que geralmente sempre ficam mais difuminados. Esse tipo de textura não tem tanta informação como esta textura daqui. É bem importante que essa textura tenha informação nas escalas de grises, que é bem importante, mas que não tenha muito detalhe, como muitos pontinhos ou muito noise nessa parte daqui, porque esse tipo de coisa vai se visualizar muito feio na hora de fazer seu render. Então eu recomendo que este tipo de textura seja no mais difuso ou mais desenfocado possível, e a textura que vai adicionar detalhe no seu material vai ser o bump, esse daqui, o normal bump.
beleza? Então vamos ver como funciona tudo isso no 3D Studio Max. Vou deixar para cá e eu vou deixar aqui no valor de tiling 1. Muito bem. Vou arrastar o Normal Bump. A textura de Normal Bump tem uma característica bem importante. Vou fazer doble clique para ter uma seleção e modificar as propriedades dessa textura. É que essa textura tem que ter um comportamento linear. Depois, quando eu vou explicar para vocês o fluxo do trabalho linear, ou linear workflow, eu vou explicar para vocês por que essa textura tem que ficar linear. De momento, eu recomendo que vocês façam o seguinte. Venha para cá, faça um clique aqui e ative esta opção que diz Override. O que vai fazer? Vai descompensar esta textura para que trabalhe de um jeito linear. É bem importante que essa textura de Normal Bump trabalhe desse jeito. Agora venho para cá, vou arrastar até aqui, vai me aparecer este menu, vou clicar aqui no Maps, V-Ray e vou adicionar este map de Normal Bump. Depois vou explicar para vocês como que funciona tudo isso. Fique tranquilo, só faça a mesma coisa que eu estou fazendo. E agora venho para cá e vou adicionar este nodo daqui no Bump. Venho para cá para meu material, se você quer, pode fazer um doble clique aqui nesta esfera daqui, olhar como que está ficando. Olha só que tem um comportamento diferente, bem pequeno, mas você pode olhar o que está acontecendo. Você vem para cá na parte dos maps e este Bump você vai deixar no 100%. Por quê? Porque você vai controlar esta textura nesta parte daqui. Esta textura vai controlar com este valor daqui, beleza? Então este bump vou deixar no 0,2%. O que estou fazendo aqui? Estou fazendo que esta textura tenha um 20% de, como se diz, como de afetação, por dizer de um jeito, de interação, que tenha um 20% com este material. Porque se eu deixo, por exemplo, um valor de 1, que é um valor de 100%, tem um comportamento que não é real. Você pode tentar como de experimentar com este tipo de valores e você vai olhar o que vai acontecer. Sempre com valores mais realistas, pode ser do 0,2, que é um valor de 20%, ou valores mais pequenos. Beleza, beleza, vamos trabalhando muito bem. Lembre, pero antes de continuar, vamos a ir como por partes. Lembre que a reflexão sempre vai ser de 100%. Com materiais como esse daqui, vai ter uma reflexão de 100%. E agora vou olhar o seguinte, aqui tem um displacement, vou desativar, vou deixar isso desativado para vocês, fique tranquilo. Eu vou remover para explicar para vocês, ok? Isso eu fiz no vídeo no canal de espanhol, assim que vou remover essa parte daqui e vou fazer um render. Então, olha só o que está acontecendo, por que está aparecendo estes quadradinhos daqui que são bem blancos? Estes quadradinhos daqui correspondem à minha iluminação que eu tenho na parte de trás, beleza? Então, por que está acontecendo isso aqui? Porque este objeto tem uma reflexão de 100%. Atua mais ou menos como um espelho, beleza? Se eu tenho um objeto para aqui pertinho, vai aparecer como sua reflexão. Então, este objeto é como, por exemplo, se eu tenho uma esfera de concreto e eu adiciono como um acrílico, uma capa aí que vai ficar muito polida e vai se comportar deste jeito. É realista? Obviamente não é realista mesmo. Então vou parar aqui e vamos a continuar adicionando nossas texturas. Mas você está tendo uma ideia de como é que funciona tudo isso. Vou baixar aqui um pouquinho, beleza? Venho para cá de novo e agora vou adicionar o Normal Bump. Muito bem. Venho para cá e faço um render de novo. Olha só a diferença. Olha que agora não é perfeito. Antes tínhamos como um detalhe bem quadradinho e agora tem como muitas imperfeições. Esse daí fiz meu Normal Map, beleza? Vai adicionar um detalhe de profundidade, de relieve, mas lembre que é um efeito visual, não é real, porque vai adicionar detalhe, mas meu objeto ainda é esférico. Sim, você está olhando que é uma esfera perfeita e aqui está adicionando detalhe como que se não fosse perfeita, como se tem rugosidade, mas não é assim. Olha só que é perfeitamente esférico, então é um efeito visual. Mas agora estamos adicionando mais detalhe nessa textura. Muito bem, vou apagar aqui, muito bem. E agora, volto aqui de novo. Vou adicionar minha textura de roughness. Na indústria do 3D e do videogames trabalha de dois jeitos, com glossiness ou com roughness. Então venho para cá, essa textura tem o nome de roughness, foi configurada desse jeito, então venho para cá para o meu material e nesta parte daqui de BRDF,
vou clicar aqui com Roughness e vou conectar direito junto com a reflexão Glossiness. Olha só que aqui tem um comportamento diferente. Olha só. Beleza? Lembre que o Roughness vai adicionar detalhes de como que é meu material. Se é muito liso e vai ser muito brilhante, ou é muito rugoso e vai ser mais difuso meu material. Vamos aguardar um pouquinho. E olha só que vai ser muito mais difuso como na vida real. E tem uma reflexão de 100%. Esto é um comportamento real. Um comportamento fisicamente real, um comportamento realista. Então é bem importante que você tenha conhecimento desse tipo de comportamento. Muito bem, está trabalhando de um jeito perfeito, mas ainda falta um detalhe demais, que é um cilindro perfeito, e este tipo de material tem como uns detalhes totalmente diferentes, como que este é um pouquinho mais elevado, que este tem mais profundidade que essas partes daqui. Então para isso que é a textura de displacement ou de desplazamento ou de height, que também tem esse tipo de nomes. Por exemplo, este daqui tem o nome de height, que quer dizer desplazamento ou displacement. Então venho para cá, eu parei esta renderização, volto de novo para cá. Olha só que é muito fácil trabalhar desse jeito que trabalhar com o Material Editor tradicional. Tem que fazer muitos cliques e eu não recomendo, não é útil. Não é tão útil ou não é tão prático como este tipo de fluxo de trabalho. Então venho para cá, vou arrastar meu displacement e olha só. Você pode trabalhar displacement de dois jeitos. Conectar direito aqui mesmo no displacement, ou conectar aqui com um modificador que tem o nome de V-Ray Displacement. Eu gosto de trabalhar com V-Ray Displacement porque tenho mais controle deste material. Mas se você quer trabalhar com esse daqui, eu recomendo que você conecte aqui direito. Olha só que tem um comportamento diferente. E você faça o seguinte, que você baixe esta influência, porque vai ser muito alta, vai ser demais. Então vamos fazer um render para que você olhe e olhe a diferença. E não é para nada realista. Olha só o que está acontecendo, não é para nada realista. Então é por isso que você tem que deixar valores mais pequenos. Vou apagar aqui, por exemplo, pode ser um valor de 20. Aqui você tem que experimentar. Geralmente tem sites que vai adicionar informação de que tanto de altura vai ter essa textura, mas com porcentagem como esse daqui não temos controle completo. Por isso eu utilizo V-Ray Displacement Mode, que vamos a olhar a continuação. Mas eu quero ensinar para vocês como é que é o fluxo de trabalho com esse daqui. Pero eu fiz um erro mesmo, porque este tipo de texturas, que é o desplazamento, também tem que ter uma compensação de seu gama. Então tem que ativar esta opção daqui para que esta textura tenha um fluxo de trabalho linear, que eu vou explicar para depois. É um conceito um pouquinho complexo, mas eu vou explicar para depois. Então com o bump e com displacement você tem que fazer a mesma coisa, trabalhar com este tipo de configuração para que tenha um fluxo de trabalho linear. Agora o comportamento vai ser mais realista, mais acorde com a realidade ou com o propósito dessa textura. Beleza, eu acho que 20% é um valor muito pequeno, mas você pode jogar pouquinho e você pode chegar a um resultado mais certo. Vou deixar, por exemplo, um valor de 40, uma coisa assim. Beleza, eu acho que com 40% de influência vai ser suficiente, mas esta textura tem um detalhe que eu não gosto. Você está olhando todas estas montaninhas daqui, como estes pontinhos. Isso não é realista para nada. Se você quer deixar esse tipo de detalhes aí, você gostou com isso, muito bem. Pero eu não recomendo porque esse tipo de detalhes não é realista. Vai como que fazer um comportamento bem estranho. Como você pode solucionar esse tipo de problema? Aumentando o filtrado ou desenfoque dessa textura. E você como pode fazer isso? Desse seguinte jeito. Vem para cá, faça um doble clique e aqui diz Blur. Então vem para cá e vai deixar, por exemplo, o valor de blur ou de desenfoque de 4%. Venho para cá de novo, faço um render. E agora está melhorando ainda, mas eu acho que você precisa um pouquinho mais. Assim que vou aumentar esse blur daí. O que vai fazer esse blur? Vai desenfocar minha textura. Por exemplo, um valor de 8. Deu doble. Muito bem, agora sim tem mais realismo essa textura, porque o detalhe da rugosidade vai adicionar a textura de normal bump.
Geralmente este tipo de texturas tem que ter um desenfoque muito alto na textura mesmo, não tenho que modificar muito no 3D Studio Max como fiz na parte do blur, mas você pode ter esse detalhe ou essas ferramentas daí para fazer uma correção de sua textura. Então, como que funciona com V-Ray Displacement Mode? Funciona do seguinte jeito. Vou desativar esta parte daqui, vou adicionar V-Ray Displacement Mode e vou arrastar até aqui onde diz Text Map. Muito bem. A Mount, esta parte daqui vai me dizer quanto quero que se fique elevado esta textura. Então vou deixar, por exemplo, o valor de 15 centímetros, esta parte daqui. E vamos fazer um render de novo. Olha só, eu acho que foi um pouquinho exagerado. Vamos a retornar um pouquinho. Vou deixar um valor de 8, pode ser. 8, 10 eu acho, mas vou deixar aqui 8 centímetros. Aqui tem um monte de parâmetros que depois vamos a falar de todos os parâmetros, mas eu tenho mais controle com esse modificador. Com este valor eu acho que vai ser suficiente. Mas olha só que vamos a ter esse mesmo problema com esse detalhe, esses pontinhos, dessas montanhas que eu tenho aí. Então vamos a remover essa parte daí. Como faço isso? Eu vou ativar o Filter Text Map. O que vai fazer? Vai me desenfocar minha textura. Este valor, vamos ver se funciona. Tem que ter muito cuidado porque se você vai utilizar valores muito altos, vai ficar uma esfera perfeita, não vai fazer nada. Então tem que ter muito cuidado. Vamos ver, fique ligado. Você não precisa ter valores, por exemplo, de 8. Olha só o que está acontecendo com a minha textura. É muito grande o desenfoque, então não preciso isso. Tenho que baixar mais o desenfoque mesmo. Eu acho que com 0,005 vai ser suficiente. Tem que ter muito cuidado. Beleza, agora se está trabalhando um pouquinho melhor. Até mais, podemos deixar um valor mais baixo ainda. Vou deixar, por exemplo, 0,001. Vamos ver o que vai acontecer. O importante é remover esse detalhe dessas montaninhas, desses pontinhos, porque eu não gosto desse tipo de informação. Lembre que a informação dos detalhes bem pequenos vai ser da textura de Normal Bump. Muito bem, olha só. Você pode deixar um valor de 0,002, uma coisa assim, mas você está entendendo como é que funciona este tipo de filtro. Valor um pouquinho da metade, de 15, não deixou, tem que ser com 2. Eu acho que assim vai ser suficiente, mas vamos a deixar com 2 para ver como que funciona. Muito bem, gente. Agora sim, esta textura vai ser mais acorde como tem que ser na hora de trabalhar no fluxo de trabalho. Tem que ser deste jeito. Muito bem, beleza, gosto demais desta textura, olha só. Então desse jeito como que você tem que trabalhar com esse tipo de texturas para trabalhar com materiais PBR. O material de Ambient Occlusion é para deixar como se diz, como mais detalhe de profundidade, pero eu não gosto de trabalhar com essa textura. Geralmente com os programas de videogames pode ser muito mais útil para economizar tempo de renderização, pero o Ambient Occlusion vai ser direito renderizado junto com este tipo de motor de render, que é um motor de render realista. Então eu não preciso. Pode ser que trabalhe não na textura, um material, pero geralmente eu não faço isso. Então é desse jeito como você tem que trabalhar. Este critério daqui é um pouquinho longe, pero eu queria ensinar para vocês tudo, para que seja muito mais fácil de entender como que funciona tudo isso. O quarto critério que vamos a falar a continuação é que você tem que evitar completamente texturas que tenham aberração cromática. A aberração cromática é um defeito da lente que na hora de tirar uma foto vai como dividir a silhueta dos objetos da foto de duas cores. Vamos ver como que é. Eu acho que você sabe muito bem como que é a aberração cromática. Por exemplo, esta divisão de cores de azul e de vermelho pode ser, por exemplo, esse daqui que é verde, como com morado, com púrpura que eu tenho aqui, com azul. Você tem que evitar esse tipo de texturas, tem que ficar deste jeito que está cá, que está limpo. Aqui tem aberração cromática. Você tem que evitar este tipo de texturas porque é informação de defeitos da lente na hora de uma pessoa tirar uma foto e ficou com essa aberração cromática, e você tem que remover esse tipo de texturas na sua livraria 3D. Assim que se você identifica alguma textura que tem aberração cromática, assim seja que tenha nas dimensões de 8K, você tem que deixar de trabalhar com essa textura porque não é certo. Os 5 critérios que vamos a falar, porque para vocês então não vai ser um critério, vai ser como uma dica para vocês, assim que fique ligado. Este critério que vamos a falar a continuação é de que se você vai trabalhar com textura de substance, geralmente este tipo de formatos tem o nome de SBCR. Vamos ver como que é? De este tipo de arquivo, olha só, de SBCAR.
Então, esse tipo de texturas trabalham juntos, tem um monte de propriedades que vai me adicionar informação de texturas que vai ter, por exemplo, diffusion, normal map, do displacement, tem um monte de coisas e vai ser procedural. Eu posso duplicar ou repetir demais a textura e não vai ter problema nenhum. O que quer dizer que uma textura seja procedural? Vou explicar a continuação. Venham para cá. Uma textura procedural, um map procedural, por exemplo, é esta textura daqui. Olha só, o noise. Nesta parte aqui nos maps, aqui tem uma textura de noise. Vou clicar aqui e vou dizer que seja um noise fractal. Se eu vou deixar aqui um valor de tamanho, por exemplo, de 20, vai ser duplicar essa textura de um jeito profissional. É um algoritmo que vai criar essa textura e vai ser assim até meu infinito, ou até que meu computador tenha como criar esta textura com esse algoritmo. É dizer, que não vai ser como pixelado, não vai ser uma textura com uma imagem rasterizada, porque essas texturas que a gente viu anteriormente, isso daqui são imagens rasterizadas. Quer dizer que não é vectores e que não é algo procedural como isso daqui, beleza? Que eu posso modificar um monte de coisas, por exemplo, venho para cá, por exemplo, um valor de 100, e vai ter uma escala, uma resolução ou uma qualidade muito alta, sem perder informação. Então, este tipo de texturas eu posso mover, por exemplo, uma coisa assim, e eu não vou ter problema nenhum, sempre vai ter textura. É por isso que tem o nome de procedural, que é até o infinito, tá? Então, este tipo de texturas ou de materiais, isso daqui, são texturas de Substance Design. Vamos ver como que funciona. Então, vou remover isso daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Vou remover também esse daqui com Clear. E eu vou adicionar o Substance aqui. Nesta parte do materiais, venho para cá e ativo o Substance. Eu recomendo que, geralmente, este tipo de procedimentos pode ser um pouquinho pesados, assim que salve seu projeto, sempre salve. E vou fazer o seguinte, vou ativar ou fazer doble clique nessa textura e vou carregar minha textura de Substance. Aqui nesta parte de texturas, 3D Max, sim, olha só que tem a ruta de 3D Max, tem um monte de texturas, mas eu vou trabalhar com uma que eu descarreguei faz pouco. Eu vou trabalhar com essa textura que tem o nome de Stone, é com uma pedra, uma coisa assim. Então vou clicar doble clique. Nos links que eu vou deixar aqui lá embaixo, eu vou adicionar para vocês um link de Adobe, de Substance também, que tem uma parte que é gratuita, não tudo é gratuito, para você tem um monte de textura gratuita que você pode descarregar gratuitamente. Então você vai ter toda esta informação da cá. Então olha só que é bem fácil. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais baixo. Vou remover também esse daqui. E olha só que as conexões, que esse tipo de textura é esse daqui. As conexões são as mesmas. Venho para cá e vou arrastar aqui o Diffuse com Diffuse. Muito bem. Normal Map. Tem que ficar aqui no Normal Map. O especular vai ter uma conexão direita com o Reflect Map. Tem que ter cuidado, que este procedimento é um pouquinho pesado. O Glossiness, lembre que a gente deixou configurado de tipo de material com roughness. Então, Glossiness não vai funcionar, só vai funcionar roughness. Mas se você pode deixar Glossiness, então vai trabalhar com Glossiness. Tem os dois jeitos. Muito bem. E o Height, que é também a mesma coisa que Displacement, eu vou arrastar até aqui. Pero eu não posso fazer desse jeito. Eu acho que esta versão de Substance que eu tenho aqui no 3D Studio Max não é a última versão. Então eu tenho que fazer uma coisa adicional. Mas eu vou arrastar para que vocês olhem o seguinte. Para que você olhe o detalhe do erro que faz isso daqui. Se acontecer uma coisa com vocês, fica aqui para que você olhe como que eu vou solucionar esse erro que eu tenho cá. Então, vou fazer um render. Vou parar aqui meu render porque a configuração do Displacement Mode é muito alta. No site de Substance de Adobe vai deixar informação para vocês de quanto vai ter de altura, que me diz que tem uma altura de 2 centímetros. Olha só, nessa parte daqui que é gratuito, você vai baixar até achar essa textura daqui. Aqui também vai proporcionar e adicionar informação de altura. Isto é como as dimensões da área e esta última daqui vai ser de altura. Então, as unidades de medidas é em metros e este valor quer dizer 8 centímetros. Então, tem uma configuração certa. E vou fazer o render de novo. Então, olha só a diferença. Aqui tem este tipo de previsualização, que vai ser este tipo de material. E olha só que tem um comportamento aqui que é mais pedras, aqui é como cimento.
o asfalto que tem essa parte daqui. E meu render vai ser completamente diferente, não tem como que é o mesmo comportamento. Por que está acontecendo isso? Se você vai conectar direito com o displacement do material, não vai ter problema nenhum. Mas lembre que não vai ter controle direito com a altura deste tipo de texturas. Então eu trabalho com displacement mode das modificadores de 3D Studio Max. Pero olha só o que está acontecendo, não tem um comportamento acorde com a previsualização. Então vou fechar aqui, olha só que diferente demais. Essa pedra daí é a mesma daqui, então não tem o mesmo comportamento. Vou parar, é um pouquinho pesado essa textura. Eu vou ensinar para vocês uma dica bem importante para economizar tempo. Então venho para cá, vou adicionar um map general que tem o nome de Output, ou pode vir também para aqui, nessa parte daqui, diz Output, ou você pode pesquisar aqui, Output, olha só, e você vai ter uma conexão direta com o map, olha só que vai carregar, e agora vai conectar direito com o map, a text map, nesta parte daqui, e agora o comportamento vai ser certo. Provavelmente com as futuras versões você não vai ter que fazer isso, mas se acontece o mesmo com você, já sabe como solucionar esse problema. Vamos aguardar um pouquinho. Olha só a diferença no seu comportamento. Uma diferença absurda. E até vai renderizar um pouquinho mais rápido, eu acho. Geralmente, este tipo de texturas de Substance, eu esqueci de falar do seguinte, você não precisa ter um filtrado nessa parte daqui. Não precisa, então você pode desativar e você vai ter o máximo detalhe dessa textura, porque esse tipo de texturas estão preparadas para trabalhar de um jeito correto. Não foi como com outra imagem que foi tirada uma foto da vida real e provavelmente o software que fez esse tipo de textura não fez como a interpretação correta. Então vai adicionar mais detalhe ainda, vai ter um comportamento mais certo e vai ter uma textura de uma qualidade ótima, não vai ter problema nenhum com a pixelização, uma coisa assim que fique borroso, não. Vai ser uma textura certa, completamente. Mas vai ser um pouquinho mais pesado, sim. Vamos aguardar um pouquinho que avance mais meu render e voltamos de novo. Então, olha só mais ou menos como que é a renderização dessa textura. É um pouquinho pesada e eu vou ensinar para vocês como que você pode trabalhar com essa textura para economizar um pouquinho mais de tempo. Pero olha só o detalhe, é muito, muito ótimo. Vou fechar aqui e vou ensinar para vocês uma dica importante para economizar tempo no seu render. Olha só, eu tenho meu output, beleza? Então vou clicar aqui, doble clique e vou clicar clique direito. Aqui tem uma opção que diz render map. Você vai vir para cá, vai deixar um valor como por exemplo 2048 por 2048. Vai adicionar a ubicação onde você vai deixar essa textura e o nome e vai salvar. Se você vai salvar com JPG, você tem que lembrar depois que na hora de carregar essa textura, você tem que deixar ativado Overwrite, beleza? Como a gente falou na textura passada. Se você não quer fazer isso, você pode renderizar essa textura como um EXR. EXR é um formato de 32 bits, que é um formato de alto rango dinâmico que 3D Studio Max vai reconhecer que essa textura tem que trabalhar de um jeito linear. Então, deste jeito, você não tem que fazer isso depois. Assim que se você quer trabalhar com esse tipo de texturas, pode trabalhar facilmente. Mas para que seja mais fácil de carregar e de previsualizar para vocês, agora vou trabalhar com JPG. Beleza? Vou salvar a máxima qualidade e ok. Render. E agora, olha só, aqui tenho minha textura. E você pode fazer isso mesmo com todos os canais e vai ter uma textura com JPG, com as dimensões que você deixou e na hora de fazer seu render vai ser um pouquinho mais rápido. Eu recomendo se você precisa otimizar seus tempos de render para que seja muito mais rápido ainda. Beleza, gente, beleza. Essa é uma dica bem importante. Agora para vocês vou ensinar uma dica mais importante ainda. Como que você pode achar novos sites para incrementar suas texturas e sua livraria 3D? Vai ser do seguinte jeito. Eu vou deixar para vocês um site que é CG Trader. CG Trader vai proporcionar para vocês texturas e objetos e um monte de materiais para trabalhar com o 3D, mas neste caso eu deixei o link na parte das texturas gratuitas, beleza? Então, olha só que aqui você vai achar texturas, vai achar texturas de Substance também, como a gente viu com a textura das pedras. E eu vou achar o seguinte, vou pesquisar o seguinte.
Só que tem pessoas que vêm para cá, vai subir suas texturas, ou seus projetos, ou seus materiais e vai deixar o site para que você pesquise eles. Olha só com esse daqui. Aqui vai adicionar e vai proporcionar para você uma textura gratuita e vai adicionar também seu site. Geralmente também vai achar nesta parte daqui da descrição. Então aqui você vai pesquisar e vai achar novos sites para você incrementar seus sites para descargar suas texturas. Tem gente que tem talento demais e olha só, você pode vir aqui na parte da textura gratuitas, vai fechar isto aqui, vai baixar um pouquinho. Este site eu passei anteriormente, não está muito otimizada para a visualização das webs, mas é um site que vai proporcionar boas texturas para você. Por exemplo, esta textura daqui. Olha só, a pré-visualização muito boa, vai proporcionar texturas escaneadas em 3D, que vai proporcionar uma informação de altura ou de desplazamento mais realista junto com o normal bump. Vai proporcionar texturas com 16 bits, que vai proporcionar mais informação ainda com as texturas de desplazamento e de bump também. Texturas até 8K, olha só, e diferentes tipos de formatos. Isso é o básico que eu preciso para poder trabalhar com esse tipo de texturas. Olha só que aqui fica junto com os formatos que você precisa: PNG, JPG, TIFF, que TIFF e PNG tem uma informação de 16 bits. Aqui com JPG tem uma informação, um rango dinâmico de 8 bits. Depois vamos falar disso. Se você não quer se complicar com isso daqui, pode descarregar com JPG, que vai ser um pouquinho mais liviano ainda. O tipo de formato 2048, 4096, 5192 e você pode descarregar gratuitamente, beleza? Olha só, é bem legal mesmo. É assim, gente, como a gente viu os critérios que são bem importantes para você escolher as boas texturas para seus projetos. Vou deixar juntos com os sites e não se esqueça de se inscrever, de clicar like, de ativar a campainha para você não perder nenhum vídeo. Se você pode me deixar um comentário, vai ser muito bom para mim, que o YouTube vai reconhecer isso daí e vai ser muito bom para o crescimento do meu canal. Assim que se você não se quer perder de onde que você pode descarregar objetos no 3D e umas dicas demais, você pode ficar no vídeo passado, que eu vou deixar no link na descrição do vídeo, ou vamos lá para o próximo vídeo que eu vou explicar para vocês onde que você pode descarregar mais material para incrementar sua livraria 3D. Para os próximos vídeos vamos a falar de imagens de HDRI para iluminar seus cenários, que esse tipo de materiais ou tipo de imagens são bem importantes para nosso fluxo de trabalho. Assim que vamos lá para o próximo vídeo.